vídeo de hoje, desvendaremos a história de Asenate, a esposa secreta do renomado personagem bíblico José do Egito. Imagine isso, a grandiosidade do Antigo Egito, uma terra repleta de mistério e realeza, onde José, conhecido por seus sonhos intrigantes, se torna governador, através de um perfeito plano divino. Essa conhecida história vai além e traz uma conexão amorosa que moldou seu destino. Quem é essa mulher misteriosa, Asenate, e que segredos ela guarda? Asenate foi a esposa de José, o governador do Egito, de acordo com o texto bíblico. Ela era filha de Potífera, um sacerdote da cidade de On, no Egito. O nome Asenate tem uma derivação egípcia, significando pertencente à deusa Neite. Seu nome indica sua criação em meio ao paganismo, como filha de um sacerdote egípcio. No panteão egípcio, Neite, a deusa associada a Asenate, era a deusa da guerra e da caça. Neite também era reconhecida como uma espécie de divindade criadora e inventora, associada à proteção dos mortos na crença egípcia. Neite era a criadora de deuses e homens, e supostamente a inventora do tecido. Geralmente representada como mulher, o culto a Neite no Egito remonta ao período predinástico e foi representado de várias formas, como escaravelho, coruja, vaca, entre outros. Tudo o que se sabe sobre a vida de Asenate é que ela era filha de um sacerdote egípcio chamado Potífera. O nome Potífera faz referência ao deus Ra, significando dádiva de Ra. Esse era o deus do sol no Antigo Egito e se tornou uma das principais divindades egípcias com o tempo. Sendo filha de um sacerdote, Asenate pertencia à alta sociedade no Egito, pois os sacerdotes eram representantes do faraó. Embora fosse raro que uma mulher exercesse o sacerdócio no Antigo Egito, aparentemente era possível. No entanto, a Bíblia não menciona Asenate exercendo o sacerdócio. Dado que Potífera era sacerdote no templo da cidade de On, é possível que Asenate fosse natural dessa cidade. On era o centro da religião solar e era a mesma cidade que os gregos chamavam de Heliópolis, localizada a cerca de 10 quilômetros da cidade moderna do Cairo. Portanto, o pai de Asenate era um dos sumos sacerdotes mais destacados no Antigo Egito. Asenate é mencionada na Bíblia devido à sua união com José, o filho de Jacó. O casamento entre Asenate e José ocorreu quando José interpretou os sonhos de Faraó e foi nomeado governador do Egito para liderar a terra durante o período de crise iminente. A passagem bíblica afirma que Faraó deu a José o nome Safenate-Paneia no Egito, mas o significado exato é incerto. O texto também menciona que Faraó deu Asenate a José como esposa, mas nenhum detalhe é fornecido sobre por que ou como Faraó escolheu Asenate como esposa para José. Na época, José tinha cerca de 30 anos, conforme mencionado no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 46. Durante os anos de abundância no Egito, Asenate deu à luz aos 2 filhos de José. O primogênito, Manassés, significa aquele que faz esquecer. José explicou o significado do nome, afirmando que Deus fez esquecer todos os seus trabalhos e toda a casa de seu pai. O segundo filho de José, Asenate, recebeu o nome de Efraim, que significa próspero. José também explicou o significado deste nome em sua declaração: Deus me tornou próspero na terra da minha aflição. Os 2 filhos de Asenate tornaram-se ancestrais de tribos em Israel, pois Jacó deu uma dupla porção de sua bênção a José. Apesar de Efraim ser o filho mais novo, recebeu a bênção principal, superando seu irmão mais velho Manassés. O texto bíblico confirma a previsão de Jacó, com a tribo de Efraim tornando-se proeminente entre as tribos do norte. Outras figuras notáveis da história bíblica, como Josué e a profetisa Débora, descendem do filho mais novo de Asenate. Pouco se sabe sobre a vida de Asenate após esses eventos, já que a Bíblia não fornece informações sobre sua morte. No entanto, assim como outras figuras bíblicas com informações limitadas, antigas lendas judaicas surgiram em torno de Asenate para preencher as lacunas em sua história.
Uma lenda popular sugere que Azenate supostamente renunciou à sua religião pagã ao se casar com José e adotou a adoração ao Deus de Israel. A influência imediata de José no Egito foi significativa, e não seria surpreendente se esse impacto de alguma forma influenciasse a vida religiosa de algumas pessoas, especialmente de sua esposa. No entanto, nada pode ser afirmado com certeza a esse respeito. Para concluir, vamos falar brevemente no misterioso livro apócrifo intitulado José e Azenate. Essa obra apócrifa apresenta uma história romântica e fantasiosa de como José e Azenate se conheceram e ficaram juntos. O autor dessa obra apócrifa é desconhecido, possivelmente escrita em Alexandria entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. O conteúdo pode ser dividido em duas partes principais. A primeira parte descreve o romance entre José e Azenate de uma maneira típica de histórias de amor, misturando elementos de rejeição, arrependimento e paixão. Ambas as partes inicialmente mostraram relutância, mas, por meio de eventos milagrosos, se aceitaram mutuamente, e Azenate converteu-se ao Deus de José. Na segunda parte do livro, o casamento de José e Azenate enfrenta um desafio. Supostamente, o filho de Faraó desejava Azenate e tentou matar José para ter sucesso em seu plano. O filho de Faraó até tentou recrutar os irmãos de José para ajudá-lo. A narrativa termina com as mortes de Faraó e seu filho, e José assume inesperadamente o trono do Egito. Apesar dos detalhes específicos, essa obra não passa de uma narrativa fictícia produzida no contexto da diáspora judaica no mundo helenístico. O autor pode ter tido como objetivo abordar questões importantes desse contexto, como a questão dos casamentos mistos. No entanto, nunca deve ser equiparada à confiabilidade do texto bíblico. A única informação consistentemente confiável sobre a vida de Azenate está registrada na Bíblia. Azenate tinha origem e destino para ser e atender às demandas da fé e cultos egípcios e seguir uma linhagem sacerdotal, e quem sabe, até se tornar uma sacerdotisa egípcia. Mas teve a oportunidade de conhecer e servir ao Deus verdadeiro através de José, e abriu mão de sua vida anterior, fez parte dos propósitos eternos do povo de Deus. O significado do nome de uma pessoa pode ser forte, mas não o suficiente para anular a graça de Deus com a sua conversão e decisão de seguir uma fé verdadeira. Prepare-se, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Obrigado por assistir a esse vídeo. O intuito é levar a palavra de Deus para as pessoas. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe.